Uma segunda razão que eu entendo porque nós temos este registro é porque o seu passado pode ter uma palavra forte e amaldiçoada, mas somente Deus tem a última palavra determinada, e a palavra dele é uma palavra de benção. Não coloque um ponto final onde Deus já colocou uma vírgula. Não diga, para mim não tem jeito, está determinado, isto é o que eu sou, não tem mudança, não há transformação. Eu quero dizer para você que a bênção de Deus chegou primeiro em sua vida, muito antes que qualquer pessoa na sua família tenha amaldiçoado você. Deus já havia abençoado você desde a eternidade. Ele decidiu pelo seu nascimento. Se você veio a este mundo, você veio debaixo da bênção de Deus. Não importa se você veio como fruto de uma relação pecaminosa, a bênção de Deus chegou primeiramente em sua vida. Vocês sabem que Jesus foi muito criticado por causa do seu ministério, da pregação da graça aos pecadores, às prostitutas. Então os fariseus religiosos se levantaram e então diziam: quem é este homem? Quem é você? Você não tem autoridade, você é fruto de pecado. Disseram para Jesus: você é fruto de pecado, porque Maria engravidou sem ter um marido, e ela achou-se grávida, concebida, não é? A criança é concebida pela ação do Espírito Santo. E você conhece a história. Jesus estava na sua própria vida, dando um exemplo daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Hoje também o diabo está fazendo isso na vida de muitas pessoas, na mente de muitas pessoas. Você é amaldiçoado. E eu fico pensando quantos pais, infelizmente, com as suas palavras, têm amaldiçoado os seus filhos. Como por exemplo, eu não sei por que você nasceu. Você é um estorvo. Você só me atrapalha. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu tive você. Sabia que há pais e mães que amaldiçoam seus filhos assim? Você nunca será nada na vida. Mas eu quero dizer para você que antes de qualquer maldição, a bênção de Deus já estava sobre a sua vida. Paulo fala isso com muita propriedade e categoria, porque ele diz que a nossa salvação não começou aqui, ela começou na eternidade. Lá na eternidade, Deus já havia decidido pela nossa existência e pela nossa redenção. Deus constrói a sua história de vitória, mesmo através da nossa triste, vergonhosa e pecaminosa história. Em terceiro lugar, é a terceira razão que eu quero mostrar, porque Mateus registrou esta genealogia tão vergonhosa, é porque você pode ter fracassado e errado inúmeras vezes em sua vida, mas Deus é o Deus da enésima chance. Sabe o que é enésima chance?
Você erra uma vez, Deus perdoa. 2 vezes, Deus perdoa. 3 vezes, Deus perdoa. Enésima, inúmeras vezes, o seu pecado jamais será maior do que o poder do amor de Deus. Está em Manassés, por exemplo. Manassés foi um rei de Israel, e vocês ouviram aqui o que ele fez. Ele sacrificou o próprio filho aos ídolos, aos demônios, para obter poder, fama, sucesso, livramento. E a Bíblia diz então que Deus enviou os inimigos contra Israel, por causa do pecado de Manassés. E eles prenderam Manassés, colocaram correntes em suas mãos, colocaram ganchos nos seus narizes e levaram para o exílio. E ele foi levado para o exílio como escravo. Mas a Bíblia diz que lá na sua angústia, no seu sofrimento, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele confessou a sua culpa, os seus pecados. E sabe o que Deus fez depois de tudo isso? Deus o perdoou. E não apenas isto, Deus o restaurou e o trouxe de volta para o trono de Israel. Eu fico perguntando, que Deus é este? Porque se fosse eu, não. Mas é a graça de Deus, irmãos. Que graça é esta? Que graça é esta? Depois do homem sacrificar o seu próprio filho aos demônios, só porque ele se arrependeu, só porque ele se arrependeu. Se você se arrepender dos seus pecados, não importa o que você tenha feito na sua vida. Não importa o que você tenha feito na sua vida, se você se arrepender, essa é a mensagem da graça, do Evangelho de Jesus. Deus perdoa em Cristo Jesus os seus pecados. E a Bíblia diz que Ele vai lançar os seus pecados nas profundezas do mar. Ele nunca mais se lembra. Enquanto eu estava meditando sobre esta palavra, eu fiquei pensando que Deus faz isso, a graça de Deus faz isso, não é? Lança os nossos pecados, quando nós confessamos, nos arrependemos, mudamos de vida, nas profundezas do mar. Mas tem muita gente que vai lá nas profundezas do mar, e pega os nossos pecados de volta, não é? E fica lembrando, mas você fez isso, mas você fez isso. Mas quando você era mais novo, você fez isso. Mas eu me lembro que você confessou isso. Estão sempre trazendo à tona aquilo que Deus já esqueceu. Como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Julgamento. Porque a palavra de Deus diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim eram os fariseus. Os fariseus colocavam obstáculo e diziam: você não pode entrar no céu, você é prostituta, você não pode entrar no céu, você é publicano, você é cobrador de impostos. E sabe o que Jesus disse? Os publicanos, os cobradores de impostos e as prostitutas fariseus estão entrando nos céus, primeiramente do que vocês. Porque os sãos não precisam de médicos, mas os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. No céu de algumas pessoas,
certas pessoas não vão entrar. Mas no céu de Jesus, no céu de Jesus, todo aquele que se arrepender e aceitar o seu sacrifício, ele será aceito pela sua graça. Você pode ter cometido o pecado que for. Você pode ter, como Judá, ter cometido um pecado do incesto. Como Raabe, ter tido uma vida de prostituição no passado. Você pode ter, como Manassés, até mesmo ter oferecido o seu filho aos demônios. Mas se você se arrepender, aceitar a Jesus, o sacrifício dele, você vai entrar no céu. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da graça. Porque a graça não tem limites. O apóstolo Paulo se levantou e disse: palavra verdadeira é fiel é esta, que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A mim, disse ele, que fui perseguidor e blasfemador do Evangelho. E você sabe que o apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, a Bíblia diz, consentiu na morte de um inocente, que foi apedrejado, Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Ele consentiu. Pelo poder que ele tinha, autoridade, ele poderia até ter evitado, mas ele deu o voto dele a favor. Pode matar. Esse homem merece morrer. Mas ele diz, a graça também me alcançou. Eu fico me perguntando quantas vezes eu mesmo já coloquei o dedo em riste e disse, olha lá, está aqui na igreja. Mas no passado já fez isso. No passado já falou isso. No passado já fez assim, assado. Essa não é a obra de Deus. A obra de Deus é a obra da graça. Aí está Pedro, como outro exemplo. Porque Pedro, ele cometeu um pecado, todo pecado é horrível, né? Mas ele cometeu um pecado horrível. A gente fala isso para ênfase, né? Não existe pecado bonito, todo pecado é horrível. Mas Pedro, que andou com Jesus, comeu com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, foi treinado por Jesus. Quando chegou o momento de lutar por Jesus, o que ele fez? Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Ele negou a Jesus. E não foi uma vez só não, tá? Nem duas. 3 vezes. E naquela omissão e negação de Pedro, Jesus foi crucificado. E todos os discípulos fugiram, covardes. Fugiram covardemente, fugiram. E Pedro foi um deles, se escondeu lá. E alguém disse a ele, você parece que é um dos seguidores de Jesus. Ele disse, não mulher, que isso? E até espraguejou, não é? Espraguejou, nem conheço esse homem. Jesus foi crucificado, ao 3º dia Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que depois de algum tempo Jesus apareceu aos seus discípulos, os mesmos que haviam debandado e o haviam abandonado na hora que ele mais precisava. E um dia, a Bíblia diz que Jesus também apareceu a Pedro.
Jesus apareceu a Pedro. Jesus fez um churrasquinho, né? Um churrasquinho de peixe. E Pedro estava pescando, porque ele já tinha desistido desse negócio de ser discípulo. Eu vou pescar, vou voltar para a minha antiga vida. Jesus, aí, deu em nada não. Postei minha vida nele aí. Tá lá, morreu, crucificado, acabou. Não temos mais esperança. Eu vou pescar, eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Ou seja, eu vou voltar à minha vida antiga. E ele estava lá pescando com os seus amigos discípulos. E lá na praia, Jesus o aguardava. E ele de longe viu aquele homem, e eles começaram a conversar, a comentar, e ele disse: é o Senhor, é Jesus. E ele não aguentou, ele pulou na água, e foi nadando na frente dos outros discípulos, e foi ao encontro de Jesus. E chegou lá, realmente era Jesus, ressuscitado. E Jesus estava esperando por aquele que o negou, e Jesus teve uma conversa com ele. E a conversa foi: Pedro, você realmente me ama? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Pedro, você realmente me ama? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você realmente me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, tu conheces o meu coração. E tu sabes que eu te amo. E sabe o que Jesus disse para Pedro? Eu não acredito, sinceramente. Mas Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu não desisti de você, Pedro. Você desistiu de mim. Você virou as costas para mim. Mas eu nunca desisti de você. Você ainda será um dos meus pastores para o meu rebanho. E você conhece a história de como Pedro se tornou o grande apóstolo Pedro. Fosse eu ou você Jesus, provavelmente nós jamais confiaríamos nele novamente, não é verdade? Jamais confiaríamos a ele o pastorado de um rebanho. Mas Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, não importa que você tenha me abandonado, dito que não me conhecia, depois de tudo que eu fiz por você, eu nunca desisti de você, eu nunca vou desistir de você. Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você nesta noite, que não importa o seu passado, não importa os pecados que você cometeu, mesmo depois de você já ter conhecido o Senhor Jesus, preste atenção, mesmo depois de você já ter conhecido o Senhor Jesus, talvez haja na sua vida, eu não quero julgar, não, mas talvez haja na sua vida, alguma coisa que você já fez que você envergonhou a Jesus, você já conhecia a palavra de Deus, mas todos nós cometemos pecados. Que atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu pecados, mesmo depois de conhecer o Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que através de Cristo Jesus, há perdão, há restauração e mais ainda, há ministério. Amém? Há perdão, há restauração e há ministério, porque Deus quer ainda usar você poderosamente nas mãos dele. Pedro se levantou, aceitou o perdão, aceitou a restauração, e num dia ele pregou, numa só mensagem, mais de
3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Eu me pergunto quantos cristãos estão aqui nesta noite, ou estão me ouvindo, que já não tem mais esperança de servir a Deus. Já abandonaram o seu ministério. Eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, meu irmão, existe perdão, existe restauração e existe ministério. Basta que você aceite a graça do Senhor Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos feitos por Deus novas criaturas. Você pode abaixar a sua cabeça? Pai querido, quantas vezes nós temos limitado a Tua graça, quantas vezes nós temos diminuído o poder da Tua graça em nossas vidas, quantas vezes nós temos criado barreiras para que pessoas sejam curadas, perdoadas, transformadas, por causa da nossa religiosidade, das nossas regras humanas. Nós pedimos perdão, Senhor, nós clamamos por misericórdia, porque o Senhor mostra para nós na Tua santa palavra que a genealogia do Teu Filho está repleta de problemas, mas o Senhor usou a vida dessas pessoas, não obstante os seus pecados, e construiu para nós a história da redenção. Louvado seja o Teu nome. Nesta noite nós queremos render graças ao Senhor pelo Teu amor, e nós queremos que esta graça inunde os nossos corações e transforme as nossas vidas, e através de nós transforme a vida de outras pessoas. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta noite, transforma vidas, que o Teu Espírito trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, levando-nos ao arrependimento, a uma vida nova na presença do Senhor. Obrigado pela história da Tua graça, que não olha para o nosso passado, que não olha para os nossos erros, que não olha para as nossas limitações, mas em Cristo Jesus derrama sobre nós todas as bênçãos espirituais. Louvado seja o Teu nome, Pai. E nessa noite nós queremos nos entregar totalmente, completamente a esta graça e sermos usados como instrumentos do Senhor para a salvação de vidas. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar então com os nossos irmãos esta música, que é uma música de esperança, de salvação em Cristo Jesus. Fique de pé.